A paz do Senhor, meus amados, eu quero vos trazer uma mensagem, a expressão da graça na família. Oséias, capítulo 2, versículo 14, Deus disse ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada e levá-lo de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela as suas plantações de uva e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela fará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Mais uma vez ela me chamará de meu marido, e mais uma vez, em vez de me chamar de meu Baal. Nunca mais deixarei que ela diga o nome de Baal. Nunca mais se falará deste Deus. Sou eu, o Senhor, que está falando. E naquele dia farei um acordo com os animais selvagens, com as aves, com as cobras, para que não ataque a minha amada. Que levarei as armas de guerra, os arcos, as espadas, não haverá mais guerra, e o meu povo viverá em paz e segurança. Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa, e eu tratarei com amor e carinho. Serei o marido fiel, então você se dedicará a mim, o Senhor. Naquele tempo serei o Deus que atenderei o pedido dos céus. Os céus atenderão o pedido da terra, dando-lhe chuva. E a terra responderá e produzirá trigo, uvas e azeitona. Assim eu atenderei as orações do meu povo de Israel. Plantareis o meu povo na terra prometida, para que seja a minha própria plantação. E eu amarei aquela que se chama não amada. Para aquele que se chama não meu povo, eu direi: você é meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus. Meu amado, este versículo do livro de Oséias nos remete à expressão da graça na família. Família é lugar de contradição. Aqueles que mais amamos são os que mais nos causam dor, sofrimento e muitas vezes angústia. Aquele que nos causa maior dor são também os que nos dão maior alegria. Família, na sociedade atual, está vivendo grandes ataques do maligno, porque no mundo dos dias atuais vivem e jazes no maligno. Mas o Senhor está chamando a família dos dias atuais para fazer a diferença e buscar em Deus a sua verdadeira transformação. Meus queridos, amados irmãos, nesta última hora Deus está chamando a sua igreja para viver uma necessidade transformadora, para viver a sua igreja uma nova expressão da sua graça. E neste texto do livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14 ao 23, quero vos trazer uma mensagem do coração de Deus para o coração da sua amada igreja e para a família de Deus. Primeiro, a necessidade da graça revelada pela realidade da culpa. A graça de Deus é exaltada onde há pecado e culpa. É a presença dos problemas provocados pelo pecado que torna a graça desejada e avaliada na vida de alguém. A família é um lugar para a manifestação da graça, exatamente porque é o lugar onde há pecado e a culpa acontece. E na família, meus amados, quando a família estará sendo, é necessário buscar-se a graça de Deus para que haja restauração. Na vida familiar de Oséias, a vida familiar de Oséias era uma dramatização da sua mensagem. O povo havia se distanciado de Deus, seguindo ao Deus Baal, havia desprezado aquele que ele tinha amado, aquele que ele tinha cuidado e protegido. Deus se sentia traído e inclinado a punir o povo. Mas antes da punição, Deus oferece a sua graça salvadora, redentora,
a sua graça restauradora e misericordiosa para o povo. Dentro deste contexto, vemos o drama familiar de Oséias, que era uma ilustração viva usada por Deus para denunciar o estado de que se encontrava a nação de Israel. Não muito diferente do que se encontra a nossa nação nos dias de hoje. Se encontra o nosso país nos dias de hoje. Temos uma nação cheia de pecado, de adultérios, de idolatrias, de cinismo, de maldade. Até mesmo dentro da casa de Deus e da igreja de Deus. Há muita desordem, há muita maldade, muita mentira, falsidade, orgulho. Há muitos fariseus. A culpa na história familiar de Oséias. Oséias tinha uma esposa por nome de Gomer, e Gomer havia cometido adultério. Houve rejeição dos filhos. A culpa era geral. Não é necessário que haja esse tipo de pecado para que haja culpa e a necessidade da graça. Mas nós vemos, meus amados, a necessidade de uma família hoje que tenha adulterado e pervertido a palavra de Deus, porque eles deixaram de buscar Deus. Muitas vezes perde tempo mais diante de um aparelho de televisão, diante de um aparelho de celular, de um aparelho de computador, do que buscando tempo para adorar e para exaltar o nome de Deus, para orar, para buscar a face de Deus e para entender a graça misericordiosa do Senhor. Não é necessário, meu amado, que haja pecado, que haja culpa. Mas a necessidade da graça, ela se torna permanente quando nos aproximamos da graça redentora e salvadora de Deus. Como a rejeição se manifesta na família? A rejeição se manifesta na família na falta da aceitação do outro como pessoa. Se você não muda, não tem jeito para nós. Meu amado, nós devemos aceitar os nossos filhos, devemos amá-lo, proteger, orar, abençoar, clamar pelos nossos filhos e abençoar com as bênçãos de Manassés e de Efraim, com a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muitas vezes fazemos comparações injustas. Por que você não é como seu irmão? Por que você não é como o filho de fulano, de ciclano? Meu amado, nosso filho tem um jeito peculiar do Senhor. Deus, quando criou os nossos filhos, Ele criou a sua imagem e semelhança. Nossos filhos é feito segundo a imagem e semelhança de Deus, amados. Na indiferença. Quanta indiferença na família. Meu pai não se importa com o que eu faço. Minha mãe não se importa. Meu irmão não se importa. Ninguém se importa comigo. Amado, família é lugar que deve haver comunicação. É lugar que deve haver adoração de Deus. Se importar com o projeto dos filhos. Amar, abraçar, beijar. Orientar. Chorar pelo filho quando for necessário. Abençoar, orar no quarto dos filhos e profetizar que os filhos vão ser uma bênção na presença de Deus. Em vez de briga, xingamentos, palavras duras, religiosidade, na rotulação. Quantas vezes as pessoas falam, você não tem jeito mesmo. Não adianta esperar, você não muda. Você não sabe das coisas, deixa que eu resolvo. Quantos maridos que trata a esposa desta maneira? Quantos pais que tratam os filhos desse jeito? Amada, é necessário. E diante disso, nós olhamos e vemos como resultado feridas, amargura, vinganças, desesperos, separação. Simplesmente porque as pessoas querem impor nas outras pessoas o seu jeito de ser, o seu jeito de viver. 2. O poder da graça. A mensagem central do livro de Oséias é um anúncio da graça de Deus que seria derramada sobre a nação, de que Deus restauraria a sorte do povo,
Isso foi demonstrado na família de Oséias como símbolo do que aconteceria na nação inteira, como símbolo de que aconteceria em toda a nação de Israel. A mulher adulta se transformaria na mulher fiel, na mulher abençoada, na mulher amada, de que Deus lhe chamaria. Diria: tu és minha mulher, e ela diria: tu és o meu marido. Seria esta a restauração. Jeriel e destruição, ajuntamento e fertilidade. Nós podemos ver que haveria fertilidade, que haveria produção, que haveria bênção. A desfavorecida se transformaria em favorecida. Não meu povo, seria o meu povo. Meu amado, este capítulo 2 do livro de Oséias nos remete a algo maravilhoso da presença de Deus, da restauração, da bênção, de como Deus restaura a sua igreja, seu povo, de como Deus restaura uma nação que se volta para a presença do Senhor. O exemplo do sumo sacerdote, rasgar as vestes em sinais de tristeza e desespero, quando uma situação era por demais desesperadora, quando parecia não haver saída, quando os acontecimentos eram muito graves, as pessoas rasgavam suas vestes em sinais de tristeza e de desespero. Mas Deus está querendo hoje que a igreja do Senhor, que o povo de Deus rasgue o coração, que a família do Senhor rasgue o coração diante do Senhor. Lá em Números capítulo 14, versículo 6, Josué e Caleb, quando os espias começaram a dar um relatório muito negativo da terra prometida, o povo se encontrava desanimado. Mas veja, Josué e Caleb disse: não, este povo há gigante na terra, há homens na terra, mas nós vamos vencer, nós vamos possuir aquela terra como tem dito o Senhor. Ele era um agente de esperança, ele era um agente de graça, eles eram um agente de vitória, eles eram um agente de bênção na presença de Deus. Em Juízes 11:35, Jefté, quando tem de entregar sua filha por causa do voto feito, uma exceção, o sacerdote, nós encontramos, vemos tempo, meu amado, que é necessário, a abertura da veste deveria ser de tal forma que não se rasgaste. Levítico 21:10, o sacerdote não desregrará o cabelo e nem rasgará suas vestes. Nunca deveria demonstrar tristeza efetiva, excessiva e nem desespero diante da situação. Levítico 10:6, nem mesmo diante da morte dos filhos, Arão e seus outros filhos puderam rasgar as suas vestes. Porque o sacerdote, ele deve ser emissário da esperança, emissário da alegria, emissário da paz, numa nação em que entra pelo desespero. Por quê? Porque o sacerdote tem acesso livre à presença do Senhor. Quem tem acesso livre à presença de Deus nunca deve considerar um acontecimento como uma desgraça irreversível. Nunca deve ser dominado pelo desespero, e sim deve ser agente de esperança. Na família é necessário continuar acreditando na graça de Deus, ela é poderosa. É necessário que o sacerdote da família seja emissário de fé, de esperança. Em tempo de desespero, ele deve dizer: as coisas estão difíceis, mas nós temos um Deus que ele sempre é misericordioso em nos abençoar. Família é lugar de graça, é lugar de bênção, quando a família está colocada nos pés do Senhor e se santificada na presença de Deus. O exercício da graça é necessário ser feito. Algumas pessoas creem na graça de Cristo e por essa razão não desistem das suas famílias. Esperam sinceramente que Deus mude a situação. Eles clamam, eles oram, eles adoram, eles entram na presença do Senhor. Mas a graça de Jesus Cristo na família será exercida por meio dos membros da família. O poder da graça será manifesto por meio de nós. O poder da graça está juntamente em nós, na capacidade que recebemos para fazer aquilo que é nossa responsabilidade de fazer. Quando fazemos estas coisas pela graça, Deus está manifestando, Ele produz mudança necessária em nosso meio,
quando entramos no manto no centro do nosso quarto para orar, para clamar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para manifestar a sua graça, para clamar pela sua misericórdia. Qual era a primeira manifestação da graça? Por onde a graça começa a trabalhar no relacionamento da família cristã. A primeira manifestação da graça na família é o compromisso de aceitar aqueles que temos, mesmo que não seja do jeito que gostaria que ele fôssemos. A aceitação vai mostrar outra vez o teu amor. O problema, como aceitar alguém que errou conosco? Como aceitar alguém que nos decepcionou, que nos feriu? Como aceitar alguém que não consegue nos satisfazer? Como aceitar alguém que tem o poder de nos irritar? Como aceitar alguém que tem tantas características que não gostamos? Como aceitar e gostar? Fazer a diferença entre aceitar e ter prazer. Se as pessoas fazem aquilo que gostamos, nós aceitamos. Temos prazer nela. Mas se ela não consegue nos agradar, não podemos ter prazer com elas, mas podemos aceitá-la. Não precisamos gostar do que as pessoas fazem, mas aceitar as pessoas.